A empresa jornalística Noroeste, através da EJN Digital, ao vivo nesse momento, estamos aqui em Santa Rosa registrando nesta quinta-feira a visita oficial da presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, a desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira, que hoje está cumprindo uma agenda extensa, mas com momentos de confraternização também, de reencontro dos amigos, porque a desembargadora começou a sua carreira no judiciário por Santa Rosa. Bom, vamos conversar um pouquinho então com a senhora para saber, primeiramente, dessa emoção do retorno 36 anos após iniciar a sua carreira no judiciário. Seja bem-vinda a Santa Rosa, com certeza já recebeu muito carinho do povo santarrosense. E como é que foi? Como é que está o coração viver esse momento especial dessa quinta-feira? Um momento de muita felicidade. Eu estou feliz porque retornar depois de tanto tempo à minha primeira comarca, onde eu jurisdicionei como juíza de direito, e ter essa recepção tão calorosa, tão amiga, tão fraterna, e é um reconhecimento ao meu trabalho, é um reconhecimento àquele início de carreira que sabemos nem sempre é fácil, porque os desafios se tornam gigantes, porque eles são novos para nós. Estar jurisdicionando. E num lugar como Santa Rosa, uma comarca de bastante movimento, eu vim para a primeira vara civil, tinha competência no cível, no crime, no júri e na execução criminal. Eu tinha a administração do presídio aqui de Santa Rosa. Então, como eu digo, os desafios foram muitos, mas eu encontrei aqui um quadro muito aconchegante. O colega da segunda vara, os escrivães, todos os servidores, estagiários me receberam muito bem. Todos os desafios que eu enfrentei, eu tive sempre comigo uma equipe muito valorosa, muito dedicada ao trabalho, dedicados, eu gosto muito de dizer, aqueles que vestem a camiseta e se dedicam mesmo à causa da justiça. Então, um momento de muita, muita, muita felicidade. E hoje eles me lembraram o que eu tinha esquecido. Eu fui a primeira mulher a jurisdicionar aqui, a primeira juíza de Santa Rosa. Nunca uma mulher tinha... Então, isso, mais ainda, o dia de emoções e de doces, suaves e felizes recordações. Bom, 1986, então, ali 85, 84, o Brasil estava vivendo aquele momento da redemocratização, o povo na rua pedindo diretas já. A jovem Iris Helena, lá de Pelotas, estava onde em 84, 85 e que em 86 estreia no judiciário. Vamos voltar um pouquinho no tempo e falar a respeito. Sim, eu me formei na Universidade Federal de Pelotas em 1982. Não, em 81, agora 81, 82, acho que 81 eu me formei. Daí eu fiquei um ano trabalhando no escritório com meu pai, porque meu pai tinha um escritório de advocacia e contabilidade. Então, antes de formada, eu fui para lá trabalhar com ele. Eu trabalhei 7 anos no escritório dele, sendo que o último ano eu já estava formada. E aí a decisão foi tomada para o ingresso na magistratura. Então, meu pai me encaminhou para Porto Alegre, para a casa dos meus avós maternos, onde eu passei a cursar a Escola Superior da Magistratura da Júris, a nossa associação. Fiz a escola e, em seguida, abri um concurso público de provas e títulos para pretor. Eu prestei esse concurso e fui aprovada. Então, em 22 de março de 1985, eu assumi como pretora na comarca de Santa Cruz do Sul. Em seguida, foi aberto um novo concurso, desta feita para juiz de direito. Eu me inscrevi, prestei o concurso, fui aprovada. Então, em 5 de setembro de 1986, eu estava tomando posse como juíza de direito e em 3 de outubro, efetivamente aqui na comarca por mim escolhida, Santa Rosa. Então, nesse momento todo, claro que eu acompanhava todos os movimentos, mas o meu foco grande sempre foi no trabalho e em preparar o meu concurso público, que era a minha meta profissional. Mas sempre atenta, né? Como uma jovem conectada com o mundo e com o Brasil, atenta aos movimentos e sempre na maior torcida pela vitória da democracia.
Bom, doutora Iris, naquele momento, então, em 86, outubro, aliás, a peculiaridade nossa é que começamos no mesmo ano e no mesmo mês a nossa profissão, né? Então, eu no rádio em 1986, no mês de outubro também. Mas olhando para o mês de outubro de 86 e a sua chegada aqui, conte-nos um pouquinho do como é que foi esse começo, aquela jovem estreando, né, no judiciário e chegando numa cidade como Santa Rosa. Quais foram os grandes desafios e as experiências que recordas nesse momento? Eu não conhecia essa região, foi a primeira vez que eu vim para cá. Então eu embarquei lá em Porto Alegre, num ônibus da Ouro e Prata. Eu acredito que saía de lá tipo 22 horas, 22h30 e chegava aqui ao amanhecer. Então, quando colocou ali, tinha um painel, você chegou a Santa Rosa. Eu digo, então cheguei. Eu desci na rodoviária e me fui para o Hotel Rigo, que era ali de frente, era a indicação que eu tinha. E em seguida, né, tratei de vir ao fórum, conhecer as dependências, os servidores, o colega, os promotores de justiça, defensores públicos, enfim, o local onde eu ia prestar a minha jurisdição. Tudo com muito desafio, tudo para mim era novo. Estar muito longe de casa, numa região que eu não conhecia, que tinha ouvido falar pouco a respeito, então tudo muito novo. Eu não tinha conhecidos por aqui, não tinha parentes, não. No meu concurso, 5 mulheres aprovadas, 4 delas vieram para essa região. Então, tinha em Santo Cristo uma colega de concurso, em Horizontina, outra, 3 de Maio igualmente. Nós ficamos juntas. E só uma delas ficou em Torres, distanciadas, demais 4 aqui. Então, nós nos apoiávamos muito. Eu tomei posse aqui no dia 3 de outubro, aí tive conhecimento de que já tinha aprazado, o juiz substituto aprazou um júri para o dia 6 de outubro, né, dali a 3 dias. Então, assim, para início de carreira, o tribunal do júri, não é a sessão de julgamento pelo tribunal do júri, sempre é algo que nos causa, assim, uma certa ansiedade, porque o movimento é grande, é uma grande audiência, né? E eu não conhecia, evidentemente, os jurados, não conhecia o Ministério Público. Fui conhecer o processo, porque a partir do que eu soube que tinha o júri e que eu decidi que eu ia fazê-lo naquele dia, estava tudo pronto. O Clube Concórdia, os lugares, tudo em ordem. Tudo organizado pelo colega que estava substituindo. Então, eu digo, não, eu vou fazer o júri logo. Tinha 4 acusados, 3 deles presos preventivamente. Então, a decisão foi por realizar o júri na data já aprazada pelo colega. Então, o início, assim, foi esse grande desafio. E depois eu vi que tinha vários júris já marcados. Mas aí, depois de fazer o primeiro, tudo se torna, né, pelo menos aparentemente, mais simples, né, menos desafiador. Foram muitos julgamentos pelo Tribunal do Júri e em seguida eu comecei a fazer substituições na região também, Cerro Largo, Guarani das Missões, Giruá. Então, olha, assim, o ambiente todo era propício para que eu me qualificasse desde logo para o exercício do meu trabalho. Isso foi muito bom. Bom, então, de lá para cá, 36 anos depois, a desembargadora, então, depois dessa caminhada, dessa carreira no judiciário, entra para a história do judiciário gaúcho, 148 anos do judiciário, sendo a primeira mulher a presidir o Tribunal de Justiça. E como é que está sendo esse desafio e essa responsabilidade de, inclusive, fazer história? Tem também, não é, o registro de que eu fui a primeira mulher desembargadora a assumir a Corregedoria Geral da Justiça. E é o registro, né? Eu ingressei em 86 e naquela época realmente assim, poucas mulheres tinham entrado até então no judiciário. Então, uma carreira longa, são 37 anos, não é? E isso significa que as oportunidades vão surgindo. Agora, presidir o Tribunal de Justiça é um grande desafio e nós somos, comigo, a administração eleita tem mais 3, são 3 vice-presidentes e o corregedor-geral. Então, nós estamos juntos aí nesse enfrentamento. E algo que realmente também foi uma escolha nossa, nós nos apresentamos aos colegas eleitores com a nossa proposta de trabalho, nós sempre nos dedicamos e muito ao judiciário, razão pela qual eu digo que
forma natural as coisas vão acontecendo. Com o decurso do tempo, os colegas vão nos conhecendo e nós ganhando a confiança deles. Isso aconteceu, então, com a nossa eleição, com a nossa posse. Estamos aí já, não é, desde fevereiro e muito trabalho, mas estamos todos muito felizes e o público, de um modo geral, e o nosso público interno, magistrados, servidores, estagiários, nos recebe muito bem. Todos festejam o fato de ter uma primeira mulher depois de 148 anos de judiciário. E isso nos traz muito conforto e segurança. Bom, a sociedade está em constante transformação e de forma rápida, né? O judiciário, como é que está olhando isso? E quais são os grandes desafios do judiciário diante de uma sociedade que clama por justiça e muitas vezes questiona a justiça feita? É, hoje pela manhã eu tive a oportunidade de fazer uma manifestação e o tema era esse, era a contribuição do Poder Judiciário gaúcho à sociedade em geral e à iniciativa privada, enfim, ao investimento, né? E foi bem interessante, eu pontuei muito que o Judiciário Gaúcho passa realmente por uma grande transformação. Nós estamos saindo do processo papel, da era papel, e ingressando no processo eletrônico. Nós acreditamos que até o final deste ano, esse processo todo estará ultimado. Nós teremos o Judiciário Gaúcho 100% digital. Isto significa celeridade nos julgamentos. Não é uma prestação jurisdicional mais rápida e também mais eficaz, não é? Porque toda resposta que vem com rapidez, ela traz realmente, ela pega um fato no seu nascedouro, né? É diferente. Há um provérbio que diz, né, que a justiça tarda, mas não falha. Aí a justiça tardia, de repente, pode se tornar uma injustiça. Razão pela qual nós sabemos que associar a celeridade ao nosso trabalho é realmente assim um grande avanço. E o processo eletrônico nos propicia isso. E também o outro grande desafio é nós assim nos readequarmos a essa nova realidade, nós público interno e também magistrados, além dos magistrados, os advogados, o Ministério Público, Defensoria Pública, né? Uma nova realidade. E é a realidade que acelera o trabalho de todos. Tudo se torna mais rápido. Nós estamos aí com muito treinamento, muita capacitação e enfrentando aí esse novo momento que seguramente logo nos trará profundos benefícios. Bom, o judiciário é gaúcho, né, e com a sua presença no Rio Grande do Sul, nas suas diversas comarcas, são mais de 160, né? São 165. Exato, 165 comarcas, então, no Rio Grande do Sul. O judiciário tem dado grandes nomes, lideranças importantes para a justiça gaúcha, né? Santa Rosa empresta, então, para o judiciário, né, essa experiência da doutora Iris. Mas ao longo dos anos, tantos outros nomes surgiram e que passaram por Santa Rosa e que foram importantes no processo. De Santa Rosa, para citar um exemplo mais recente, eu queria falar a respeito desse assunto. Santa Rosa viveu a experiência na eleição de 98 da chegada das urnas eletrônicas no país, 2 anos antes, na eleição anterior, e que o doutor Lacerda, então, ele acaba ensinando primeiro os servidores da casa, depois a sociedade da 42ª Zona Eleitoral, que pega também Tuparandi e Porto Mauá, a fazer o uso da urna eletrônica. E foi uma maneira, assim, fantástica, maneira didática que ele trabalhou aqui. Essa semana, por coincidência, na segunda-feira, a senhora presidiu, então, em Porto Alegre, um ato que nomeou os novos desembargadores, entre eles o Dr. Lacerda. Com esse olhar aí dessa experiência sua, qual é o significado, a simbologia de momentos assim para o judiciário e para vocês, quando vê colegas assim, sendo importante na sociedade e cuidando da justiça como um todo e galgando novos espaços, novas conquistas na sua carreira? É muito bom. Na verdade, essa semana nós demos posse a 5 novos desembargadores. Nós tínhamos 5 vagas, foram todas providas. O Tribunal Pleno é formado de 140 magistrados e agora nós estamos com o quadro completo. O Dr. Luiz Lacerda é um colega que eu vi entrar na magistratura. Quando ele ingressou na magistratura, eu era juíza corregedora. E ele foi para a minha região, que era na época a 4ª região.
e a primeira comarca dele foi Arroio Grande. E eu lembro que nós sempre escolhemos os juízes quando ingressam na magistratura, e em outros momentos também, quando há uma oportunidade, uma vaga, o juiz, por antiguidade ou por ordem de classificação no concurso, ele escolhe a comarca para onde ele quer ir. Mas eu chamei o doutor Lacerda porque eu tinha uma comarca que necessitava de um olhar diferenciado do magistrado. Eu estava com algumas dificuldades, e era na região sul, na minha região. E eu disse, olha, doutor Lacerda, o senhor não quer escolher tal coisa? E ele estava bem classificado, ele podia escolher a comarca que ele quisesse. Mas eu digo, olha, lá na comarca tal temos tais dificuldades, precisamos do senhor, o seu perfil. E ele aceitou imediatamente e fez a escolha. Bom, isso foi muito bom. Ele foi um excelente magistrado desde o início, desde o primeiro dia, nos ajudou muito em regimes de exceção, em projetos especiais de trabalho. Que ótimo ele aqui, eu sei que ele esteve em Santa Rosa, e esse marco que ficou, que foi o da urna eletrônica, e liderado esse processo presidido por ele. Ele é alguém capaz, competente, ótimo. Isso tudo diz com que nós, quando fizemos a escolha, no caso, pela magistratura, nós temos que saber que a magistratura tem um tanto de sacerdócio, que exige de nós muita dedicação. Se nós estamos numa comarca, sendo o juiz único, nós estamos de plantão sempre, todos os dias. Nós não temos folga com quem trocar plantão. Razão pela qual nós estamos sempre à disposição. E este é o nosso dia a dia, de realmente instruir os processos, enfrentar as medidas de urgência, tenham elas a origem que tiver, ter a sensibilidade de tomar as decisões o mais acertadas, justas. Enfim, é uma carreira que realmente nos conquista, mas que exige de nós uma grande dedicação, mas traz um resultado extremamente renovador. Falar no Lacerda me traz umas lembranças muito boas de realmente um magistrado que é exemplo para a magistratura gaúcha. E esse exemplo também que vem na questão do lado humano do juiz, né? Aquela imagem antiga ficou para trás, né? Do judiciário, daquele juiz. Bom, a imagem as pessoas podem fazer na sua cabeça de como é que a gente conhecia o juiz do passado, né? Esse lado humano. Santa Rosa também tem muito disso, do juiz ser uma pessoa da comunidade, de se envolver com as questões comunitárias também, além de fazer justiça, né? É assim no Rio Grande do Sul como um todo? O novo judiciário, digamos assim, é esse o perfil? É esse o perfil hoje que nós buscamos, né? É do juiz que realmente saia da manifestação tão somente nos autos do processo, mas que em algum momento tenha a sensibilidade de se aproximar das partes, dos seus procuradores, e que ele conheça a comunidade a qual jurisdiciona, que ele participe das atividades da sua comarca, não é? Que esteja presente nos eventos, colabore no sentido de conhecer as dificuldades da comunidade e poder participar no sentido de minimizá-las, de resolvê-las. Daí, além da prestação da jurisdição, que eu digo é o coração do judiciário, nós temos o seguinte, nós temos muitas iniciativas de que tem o cunho, o veso da conciliação e que podem ser levadas em prática antes de a pessoa ingressar com uma ação em juízo. Então, ali se aproxima as partes e buscando com que elas construam a solução para o seu problema. Então, é o judiciário cada vez mais perto da sociedade. É o judiciário realmente saindo da clausura e se mostrando como também um mediador, um conciliador e sempre buscando solução efetiva de conflitos. Bom, nessa visita oficial a Santa Rosa e também à região, alguma notícia, alguma novidade, alguma coisa que dá para contar para a nossa comunidade a respeito de alguma decisão voltada ao fórum e ao trabalho do Fórum de Santa Rosa? Nós estamos visitando a região noroeste e com relação a Santa Rosa, nós estamos na grande expectativa da futura instalação de uma vara regional que vai tratar, se não me engano, dos executivos fiscais e de falências, concordatos, uma vara empresarial. Veio o termo correto.
uma vara especializada em direito empresarial, que tem um movimento grande. Vara regional, porque esta vara vai ser sediada aqui em Santa Rosa, mas ela vai atender cerca de outras 22 comarcas, todas da região. Os processos dessa natureza, direito empresarial, serão julgados aqui, apreciados aqui. E, para tanto, o espaço físico já está à disposição, também, tão logo determinada a instalação, nós proveremos com magistrados, servidores. O Tribunal de Justiça já enviou para a Assembleia Legislativa o projeto de lei para a criação de novas unidades cartorárias, a necessidade de lei. Então, atualmente, não é, este projeto está na Assembleia Legislativa e nós aguardamos ansiosamente a aprovação para poder colocá-lo em prática. Que bacana, uma notícia boa para Santa Rosa e para a nossa região. Doutora, muito obrigado pela sua atenção à nossa equipe e parabéns por toda a caminhada até aqui, parabéns por se ter esse papel importante, né, de presidir o nosso judiciário, ser a primeira mulher e, a partir dessa simbologia de ser a primeira mulher a conquistar essa cadeira importante do judiciário, ser exemplo também para as demais mulheres. Parabéns pela caminhada e à disposição sempre que retornar a Santa Rosa, vai encontrar amigos, como a gente verificou aqui antes da entrevista, da equipe do Fórum de Santa Rosa, os juízes aqui presentes, mas também servidores que não estão mais na ativa aqui, mas que fizeram questão de estar aqui lhe homenageando, porque são aqueles que estavam aqui quando a senhora chegou. Então, parabéns pela caminhada, muito obrigado e à disposição aqui na Empresa Jornalística Noroeste sempre. Muito obrigada, eu agradeço a oportunidade de falar através desse valoroso meio de comunicação, cumprimentando mais uma vez todos os nossos ouvintes e a direção da Rádio Noroeste, do Grupo Noroeste, e também estamos à disposição em Porto Alegre, no Tribunal de Justiça. O Judiciário está à disposição dos meios de comunicação, assim como da nossa comunidade, e os meios de comunicação realmente fazem essa ligação entre nós, né, poder público, e os nossos ouvintes, a nossa comunidade, a nossa população. Prestam um trabalho de extrema relevância, os senhores da imprensa, os meios de comunicação. E contem conosco sempre, muitas novidades virão, o processo eletrônico vai nos possibilitar realmente otimizar a prestação jurisdicional, os julgamentos, a apreciação dos processos. Eu agradeço a oportunidade e ratifico, estamos à disposição. Bom, nessa quinta-feira, a doutora Iris Helena Medeiros Nogueira, ela que é presidente do Tribunal de Justiça, palestrou no Almoço de Ideias da CISAP e também, na oportunidade, foi homenageada pela Câmara de Vereadores de Santa Rosa, uma proposição do vereador Vitor De Conte, que então a Câmara concedeu a menção honrosa à doutora Iris por toda essa caminhada, pela importância do seu papel na sociedade através da Justiça Gaúcha. Ficamos por aqui, um grande abraço, EJN Digital, no dia a dia de Santa Rosa e da região.